Há 2 anos atrás, qual que era o valor do Lumion? Vamos lá. Há 2 anos atrás ele custava R$ 21.000. 2 anos atrás. Quando foi ano passado, eles baixaram para 7.000, né? E, poxa, em menos de um ano eles baixaram o preço novamente. Ó, Lumion Price. Deixa eu ver aqui. Tá aqui, ó. Ele tem agora, inclusive, eu achei engraçado que, assim, só para que você entenda, há 2 anos atrás ele custava 21.000 a versão Pro e a versão Standard que não servia para nada, era só uma versão para visualizar, não tinha os recursos nem de render e nem tinha blocos. Custava em torno de, cara, 4 a 5 mil reais. Pô, 4 a 5 mil reais pagar para não ter nada, então é melhor não comprar. Aí a versão Pro era 21.000. E aí eles baixaram o preço, né? Aí você falou, Edward, agora tá aí 108, então, isso aqui, na realidade, quanto você vai pagar por mês, mas a licença anual eles baixaram mais uma vez, tá? A licença anual agora tá saindo por $999, que dá um pouco mais de 5 mil reais, vai, 5.500, dá mais ou menos 5.500 dólares. Não é que você vai poder pagar por mês, é que ele tá dividindo o valor do ano, só vale por um ano a licença, ele tá dividindo por esse valor aqui. Então presta atenção. Eles estão baixando o valor todo ano que passa, dessa vez baixaram antes mesmo de fazer um ano, tá? E aí o que acontece? Essa versão Pro, tudo bem, a versão Pro que tem todos os recursos, etc, pá. Cara, a gente tá falando de mais de 5 mil reais. O problema do Lumion é que quando ele surgiu numa época que as pessoas tinham que ter um conhecimento, a curva de aprendizado era muito longa, de dominar um 3D Max com overlay, era longa, você dominar mesmo, falar eu faço qualquer cena realista, faço qualquer render realista, cara, levava aí pelo menos 6 meses full time, depois de 6 meses você começava a pegar o jeito e para dominar mesmo leva um ano. E aí o Lumion veio com essa proposta interessante de compor ambientes, não é nada novo, tá? Já existia softwares como o Bryce 3D, eu sei disso porque eu trabalho desde 1989, tá? No setor arquitetônico, desde a prancheira, compasso, esquadro, enfim, já existiam outros softwares, mas eles não eram tão populares quanto o Lumion. Então o Lumion ele surgiu com essa proposta, que não era nova, porém ele tinha uma boa integração, né? Ele foi feito direitinho para o setor arquitetônico, e aí ele tinha essa proposta de compor ambientes, porém até hoje ele peca em alguns pontos que já vou falar. Ele tinha essa proposta de compor ambientes de forma rápida e prática para renderizar. Tudo bem? Beleza. E isso deu muito bom, até ele só teve um render realmente realista a partir da versão 2010, né? Versão 10, desculpa, versão 10. E aí, a partir da versão 11, 12, 13 e a atual, que é 2026, ele em termos de realismo, ele evoluiu pouca coisa. Por exemplo, tem erros aqui que eu considero primários que ele mantém, tá? Ele foi se tornando analógico, essa é a grande verdade. Por exemplo, ele continua sendo um software que não é em tempo real. Ele continua sendo um software que não é em tempo real. Então, você tem que primeiro compor o ambiente para depois esperar a renderização. Você não consegue ter uma ideia exata de como a coisa vai ficar enquanto não fizer a renderização. Hoje, The5 Render, Twinmotion, Unreal e até o Blender tem essas opções nativas de render em tempo real que você usa a GPU. Então, o que acontece? Ele foi ficando, vou ser bem direto com vocês, o Blender foi ficando analógico numa era digital em que a inteligência artificial, em minutos, com um único prompt, você consegue fazer tudo. Você entendeu? Então, quer dizer, eles poderiam ter dominado o mercado, ainda existe apesar de ter caído 66% do público que usa Lumion no Brasil, ainda existe uma base fiel de pessoas que acham que ele é revolucionário, entendeu? Que, na verdade, elas se acomodaram, tá? Assim como a Lumion, a empresa do Lumion, né? Que, ao invés de implementar novos recursos com inteligência artificial, né? Aqui ele está se gabando de ter upscale, tá? Aqui ele está se gabando de ter upscale, ó, upload, Lumion Cloud, aqui está subindo para o servidor em nuvem, que é um serviço, por exemplo, o Twinmotion tem, entendeu? Enfim, que é apenas um serviço para subir imagens, subir render, só isso, tá? E aí você vai montando a galeria, nada demais também. Hoje várias tecnologias, como o pessoal do Enscape tem, do Corona Render tem, o pessoal da Keros Group, né? E aqui está um dos profissionais da Lumion, da empresa, falando aí das novidades. Esse vídeo está com 3 meses mais ou menos, tá? Ou seja, novidade não tem nada, entendeu? Essa é a grande verdade.
Então, o que acontece? Hoje o Lumion, ele é analógico, essa é a verdade, entendeu? Ele se tornou uma ferramenta que está falando, por exemplo, esse já tem 2 meses, esse Lumion aqui. Aqui está falando de criar materiais. Mas para que eu vou querer criar materiais, sendo que eu já tenho plataformas, inúmeras plataformas com coisas prontas? No D5 eu já tenho plataformas com milhares de materiais prontos, no Twinmotion, na Unreal e por aí vai. Então isso não é diferencial. Tá? Aqui ele está mostrando como se fosse diferencial. Por exemplo, na plataforma Pixel Bridge do Twinmotion e da Unreal, eu tenho esses mesmos recursos já há 5 anos. Então não é novidade. E ele está mostrando isso como novidade agora em 2026. Você entendeu? Então assim, o resumo da obra é, ele ficou analógico, ele não tem render em tempo real, a única coisa que você consegue extrair dele é uma bela foto, seja imagem ou vídeo, acabou. Entendeu? Sendo que em contrapartida, se eu vou, sei lá, se eu faço, mesmo que eu faça apenas a arte conceitual da minha planta baixa, ou faça somente a modelagem no Revit, no SketchUp, eu mando para um Kling AI, para um Veo 3, para o ChatGPT, ou para qualquer outra IA, e eu consigo os mesmos resultados, ou até melhor, porque aí eu vou incluir pessoas, por exemplo. Olha esse vídeo aqui oficial da própria Lumion, mostrando, poxa vida, como mandar um projeto de SketchUp para o Lumion, como se fosse algum bicho de 7 cabeças, né? Hoje qualquer, Twinmotion, D5 Render, Unreal, aceita de forma nativa isso. E olha só, ele chega aqui, né, beleza, mostra o ambiente, você vê, parece um jogo de PlayStation 2. Parece um jogo de PlayStation 2. Aí ele vai trazer aqui o projeto, vai mostrar aqui numa janela o SketchUp e na outra o projeto aqui no Lumion, tá? Ó, que é aqui esse momento, ó. Tá aqui no Scratch, beleza? E aqui no Lumion. Não é mais fácil eu já mandar esse projeto para um Kling AI, para um Veo 3? E não é despeito, gente. A gente tem curso gratuito de Lumion desde a versão 6 aqui na Camaleão. A gente nunca lançou uma versão paga. Ou seja, a gente nunca lançou um curso de Lumion para ser vendido na Camaleão, porque a gente sempre achou uma ferramenta muito atrasada em relação ao mercado. Tá? Quem não sabe, eu tenho formação nos Estados Unidos, na Califórnia. Tá? E o resumo da ópera é, eu sempre procuro aqui o que tem de mais atual para poder compartilhar com vocês no Brasil. Para que vocês não fiquem... Hoje, vocês não fazem ideia, eu tenho uma média de 30 a 40 arquitetos nos procurando, desesperados para se atualizar. Porque eles perceberam que essa ferramenta parou no tempo, virou analógico, e que com a inteligência artificial se consegue resultados bem melhores, e o melhor, um custo muito mais baixo mesmo. Por exemplo, uma assinatura do Kling AI, que hoje é uma das IAs mais utilizadas, ou da Chrome AI, que é uma plataforma só para arquitetura, é em torno de $7, que dá mais ou menos R$35 por mês. R$35 por mês é muito mais barato do que pagar R$5.500 por apenas um ano do Lumion. Olha só a qualidade de inserir blocos de pessoas aqui, ó. Dá só uma olhada aqui na minha coisa. Olha esse nível, cara. Olha a qualidade disso aqui, irmão. Não dá, né? Não dá, né? Mas eu posso só compor no Lumion e jogar com uma IA. Você vai ter 2 trabalhos então, porque você vai ter que gastar dinheiro com a IA. Vai gastar dinheiro com o Lumion também, ó. Os blocos, entendeu? O resumo da ópera é que ele parou no tempo. Ele não tem nenhum diferencial em relação aos seus concorrentes do mercado. Ó, isso aqui é D5 Render, tá? Tô só dando um exemplo prático. É render em tempo real, sem enrolação. Também tem integração nativa com Revit, SketchUp, 3D Max, Blender. Eu consigo trazer família de blocos, vistas, camadas, cortes, documentação, topografia de terreno, tudo. Tá? Então eu consigo trazer numa boa. E o T5 tem versão gratuita, tá? Versão gratuita que só tem limitação em relação à realidade virtual. Todo o restante você consegue criar. Tanto que isso aqui foi feito na versão gratuita, tá bom? E sim, eu tenho render em tempo real. Então aqui eu tenho um diferencial muito grande. Tenho ferramentas, já tem inteligência artificial própria, agentes de inteligência artificial que constrói ambientes em minutos. Eu não estou falando de render de imagem ou de vídeo, estou falando de construir ambiente. E assim, aqui eu estou mostrando para vocês apenas algumas opções do mercado. Tem o Twinmotion, que cria ambiente interativo, a Unreal Engine, que cria também ambiente interativo para realidade virtual, tablet, smartphone, computadores. Então eu tenho uma porrada de opções no mercado. Entendeu? Ou seja, ele era diferenciado, o Lumion, porque ele era fácil e rápido de entregar. Só que agora o fácil e rápido já não faz diferença alguma. Não tem inteligência artificial própria. O D5 tem, a Unreal tem, entendeu? Inclusive a Unreal conversa com o Cloud, tá? Só para deixar claro. Então você consegue construir todo o ambiente no Cloud. O resumo da ópera é o Lumion, ele virou analógico e ficou para trás.
frente aos seus concorrentes, Twinmotion, D5 Render, Unreal Engine e até o pessoal da Chaos Group, né? O pessoal da Chaos Group fez integração com o Nano Banana, né? Através aí do Enscape, do V-Ray e também do Corona Render, tá? Então quer dizer, por que eu vou pagar R$ 5.500 no Lumion, sendo que eu tenho opções gratuitas? O próprio Blender tem opções agora, tem add-ons, né? Add-on, né? Interessante de render em tempo real. Pegou a deixa, e assim, a galera não tá entendendo. O cliente antes, ele pagava 2, 3, 4, 5, 10 mil por um render. Hoje ele não paga mais, porque ele sabe que a IA entrega para ele muito mais rápido. Ele tem isso aqui, ó. Ele tem smartphone e acessa as mídias sociais e vê projetos. Ele vê projetos feitos em inteligência artificial, como esse daqui, que mostram o projeto, dão uma ideia, não só são atrativos, e tem milhões, às vezes, não só milhares, mas milhões de visualização, não só são atrativos, mas mostram o projeto de diferentes formas, né? Então quer ver, ó, deixa eu ver aqui um que seja interessante. Esse daqui, por exemplo, né, é utilizado o time-lapse, tudo IA, entendeu? Então, bem legal, bem interessante. Aqui, por exemplo, por mais simples que seja, ele mostra uma visão topográfica, na verdade, de topo, como é que o projeto vai ficar, e você consegue explorar diferentes opções, é como se estivesse brincando de Lego, né? Aí aqui, por exemplo, em relação ao terreno, isso aqui faz muito sucesso, esse tipo de vídeo. Vocês vão ver que, se você acessar o Rio, você vai ver que tem projetos lá com milhões de visualizações. São projetos simples, tem milhões de visualizações. Você consegue com isso escalar, divulgar o seu portfólio, porque fidelidade de cliente, o cliente não é fiel não, tá? Deixa eu dar real para vocês, tá? O cliente é fiel até a página 2. Se ele olhar, vai lá, acessa na internet, uma apresentação que nem essa daqui, e ver um projeto sendo feito, tudo bem, aqui tá bem fantasioso, storytelling, eu vou até pular que eu não tô com paciência. Se ele vem, acessa aqui um projeto, vamos ver aqui, vamos ver, mas um projeto que cative ele, né? Opa, deixa eu ver esse daqui, não, esse aqui nem tanto, mostra a metragem, deixa eu acessar aqui uma coisa rápida aqui, Ó, uma coisa simples que nem esse daqui, ó, se ele vai aqui, é um time-lapse construction, tudo feito em IA, com as medidas corretas, bonitinho, etc. Inclusive dá para fazer isso aqui no D5, no Twinmotion e na Unreal, e aí você via IA só insere as pessoas. Então quer dizer, aqui é um projeto simples, mas é muito mais tangível de se conectar do que um render de animação do Lumion, você entendeu? E é muito mais rápido de fazer. O tempo que você gasta para fazer uma cena no Lumion para renderizar, as pessoas com IA já fizeram, enfim, uma porrada de coisas aqui diretamente na IA. Então é muito mais jogo. Você tem que escalar. Se você quer conseguir novos clientes e mais projetos, você tem que estar nas mídias sociais. Se não está nas mídias sociais, você está morto, você fica invisível. A tendência é que você vai perdendo os clientes, vai perdendo novos projetos e inclusive o pessoal não vai querer mais pagar o que já pagam para você. Então, o que acontece? Porque estando na mídia social, você escala, você alcança um público grande, um público maior, e consegue não só produzir mais projetos com a IA, utilizando a IA e não o Lumion, né? Produzir mais projetos, atender demandas e de diferentes tipos de cliente, entendeu? Aqui eu tô só navegando de forma aleatória, só para que vocês vejam que tem muita coisa interessante, entendeu? Ó, esse aqui, por exemplo, é simples, mas está mostrando a funcionalidade do ambiente. Pro dia a dia, é com isso que as pessoas se conectam. Se eu fosse fazer isso, se você for fazer isso aqui no Lumion, primeiro que, cara, você vai gastar um bom tempo renderizando, você vai gastar mais tempo renderizando do que para compor a cena. O Lumion é fácil de compor, aí você chora para renderizar, não chora? Então, e aí, cara, é isso. Já com a IA não precisa nem ter um computador top, eu posso ter um computador basicão e mando ver. E por falar em IA, eu quero te dar 5 cursos. Um de inteligência artificial, você não precisa fazer cadastro nem nada, tá? É só digitar no Zap aqui as siglas que eu vou mostrar. Eu vou te dar um curso de IA, um curso de D5, um curso de Unreal e na verdade, 2 cursos de Unreal e um de Twinmotion. No de IA, por exemplo, ó, esse tipo aqui de vídeo, isso aqui, cara, poxa, esse aqui rola muito, dá muitas visualizações, tá? Vamos lá, deixa eu passar para vocês. Basta você digitar as seguintes siglas. Basta você digitar curso para o curso de Unreal, tem dezenas de aulas e 3 projetos, cafeteria, duplex e banco. Twinmotion tem um duplex gratuito, tem dezenas de aulas também. D5 também tem um duplex e tem dezenas de aulas. Mapa, que é o curso de urbanismo com Unreal, tá? Que tem dezenas de aulas. E IA, esse de IA, ele tem dezenas de aulas e ele tem mais de 100 prompts. Sim, mais de 100 prompts que ensina a fazer inclusive vídeos virais como esse. Entendeu?
Ensina a fazer vídeos como esses daqui, ó, que você tá vendo. Opa, texto não, aqui, ó. Entendeu? Não só o Building Construction Time-Lapse, que é o nome da técnica, né, utilizada para animação de IA, você vai poder fazer isso em minutos, mas revitalização, incorporação, efeitos diversos, tudo que você puder imaginar em termos de, poxa vida, de vídeos virais para mídias sociais, no curso ensina, e ele é totalmente de graça, tá? Olha, tô só mostrando aqui para vocês algumas coisas, ó, revitalização urbana. Esse aqui é legal, de interiores, esse aqui é de loteamento, mostra o time-lapse construction, ou seja, construção rápida aqui nesse espaço, nesse ambiente, que vocês estão vendo aqui, entendeu? Então, assim, o resumo da ópera é, com a IA você consegue produzir rápido, com qualidade e de forma criativa, mostrando não só o projeto, mas diferentes opções para o mesmo projeto, tá? Olha que legal, aqui no caso, por exemplo, é para parte de edificação, parte de engenharia, tá? Olha só. Enfim, eu poderia ficar aqui o dia todo navegando para vocês. Ó, por exemplo, isso aqui é um vídeo simples. Ó, mostra o projeto, diferentes opções do projeto. Vai, pum. Entendeu? Vou fazer isso aqui no Lumion, meu Deus do céu. Vai, principalmente para renderizar, vai demorar horas, entendeu? E o seu cliente... E aquela coisa, né? Muitas vezes o seu cliente não quer esperar. Até porque ele vê esse vídeo e vai perguntar para você se você sabe fazer. Entendeu? Você tem que sair do analógico e ir para o digital, senão vai dar muito ruim, tá bom? Estou deixando acesso aos cursos gratuitos e também ao grupo da Camaleão aqui abaixo. Qual é a diferença do grupo? É que ele é composto de escritórios de arquitetura, 100%, que compartilham projetos, dicas, inclusive rola muita vaga de trabalho lá. Deixando o grupo da Camaleão aqui, fica à vontade para entrar em contato conosco, se tiver dúvida. Sim, se você quer algum curso premium ou tem alguma dúvida sobre algum curso premium, é só acessar o nosso site, tá bom? Vai ser um prazer enorme ter você junto conosco. Até mais.